Então, pessoal, como eu ia dizendo, para jogar xadrez você tem que se preparar fisicamente, tem que ter uma alimentação adequada e você tem que, no mínimo, se preparar durante uma semana. Durante essa semana, você tem que decidir qual é o seu repertório mínimo, o que você vai jogar de brancas e de pretas, e ser fiel a esse repertório em todas as partidas que você jogar durante a semana. Quando você fizer isso, se você tiver que jogar partidas, e essa preparação, essa preparação tem que ser de acordo com o tempo de partida, né? Claro, se você vai jogar xadrez pensado de mais de uma hora, a sua preparação física, assim, antes do torneio tem que ser também adequada. Você vai ter que ficar muitas horas sentado numa cadeira, e isso requer muito do teu corpo. Então, uma alimentação adequada e atividade física para fortalecer sua musculatura é muito importante. Correr. Eu, por exemplo, uso o frescobol, né, para poder soltar a musculatura e me preparar minimamente para uma atividade dessa. Mas na época eu estava jogando tênis, eu ia jogar tênis, né, que é um pouco mais completo do que o frescobol. Mas também dá um bom resultado, tanto o frescobol como o tênis, no meu caso, tá? Aqui, tem gente aqui dentro da sala que joga futebol, tem gente que joga, que faz jiu-jitsu, então são práticas esportivas que preparam, né, a pessoa para uma atividade onde ela vai ficar muito tempo sentada numa cadeira. Kasparov, quando estava no auge da carreira dele, ele jogava tênis, entendeu? O camarada não pode ficar só jogando xadrez, ele tem que, é, digamos assim, fazer uma atividade física de impacto, ou assim, um pouco mais enérgica, para soltar a musculatura, para poder ele conseguir relaxar durante as partidas. Porque senão o corpo entra num ciclo de estresse, e isso acaba com o rendimento do atleta, entendeu? E xadrez é um esporte, né? É um esporte que exige muito do cérebro. O cérebro é o órgão do nosso corpo que mais consome calorias. Então, quando você joga xadrez, você está gastando muita caloria. Então, a preparação física é fundamental, entendeu? E aí você precisa ter um repertório, tem que planejar um repertório. Ah, eu vou jogar Rui Lopes vou tentar entrar na variante Warhol, entendeu? É bom, eu já estou falando os nomezinhos para chamar a atenção de vocês, para vocês depois procurarem saber o que que é. E de pretas vou jogar a Índia do Rei, entendeu? E se o cara fizer diferente, eu jogo. Se ele fizer diferente, eu jogo Moderna, eu jogo Dragão, sei lá, né? Pirque, né? Se jogar peão de rei e não conseguir jogar a Índia do Rei, eu jogo aquilo que dialoga com a Índia do Rei. Então eu preciso ter isso, preciso ter um repertório definido. O que eu vou jogar? Vou jogar isso, e aí toda a minha preparação da semana vai ser jogando torneios, partidas online, de acordo com o tempo da partida que eu vou jogar o torneio no final de semana. Minha preparação já tem que estar toda coerente. Alimentação adequada, tomar bastante vitaminas, com bastante sais minerais, de preferência usar, de repente, um shake, se você acha que sua alimentação não é adequada, vê um shake no mercado aí, tem um monte de shakes aí que tem bastante sais minerais, e faz uma alimentação, pelo menos naquela semana, rica em sais minerais. Por quê? Porque os sais minerais são a base das sinapses eletroquímicas que ocorrem no cérebro. Se você não tiver com uma alimentação adequada, né, de sais minerais, quando chegar na metade do torneio, você vai estar cansado, você não vai estar bem. Outra coisa que ajuda muito no seu desempenho
no torneio, que é essa fase de preparação, por exemplo, você vai jogar um torneio que tem rodadas pela manhã e tem rodadas à tarde. O que você precisa fazer? Você precisa, na hora de almoçar, comer menos do que você consome, menos do que você come diariamente durante a semana. Por quê? Porque você precisa fazer uma alimentação que a digestão seja fácil e ela não atrapalhe sua concentração. Porque se você encher aquele pratão, ou comer o que você está normalmente habituado a comer durante a semana, você não precisa nem encher tanto o prato, só comer o que você come sempre, né? Tá? O que vai acontecer após o almoço? A sua primeira partida vai ser um desastre. Você não vai conseguir se concentrar direito. Sua digestão não vai te deixar calcular bem os lances, entendeu? Você vai se perder aí. E, e aí, o que você vai comer, né, nesse almoço? Por exemplo, vai colocar ali uma verdura, vai colocar metade da quantidade de arroz que você normalmente coloca no seu prato, não encher de macarrão, se for para colocar macarrão, só colocar um pouquinho de macarrão, um pouquinho de feijão, não exagerar no carboidrato, entendeu? Colocar peixe, não colocar carne vermelha, aquele bifão de todo tamanho, porque a carne vermelha ela demora muito tempo na digestão e vai pesar, pode atrapalhar sua concentração. Então, o ideal é você comer, sabe, um peixe, uma fatiazinha de frango, comer pouco, tá? Pouco. No final do torneio, você pode até ficar com fome, mas aí você já leva com você um biscoitinho, não um biscoito recheado, não. Leva um biscoitozinho de creme crack só para você comer ali e matar a fome que está te dando ali. Porque, de fato, como eu falei, né, o cérebro vai consumir muita energia. Mas se você se preparou durante a semana e tudo, você não vai nem sentir fome na hora do torneio, porque o seu corpo todo e o seu cérebro, você só está pensando no seu melhor resultado possível durante as partidas. E outra coisa que você precisa também ter em mente é que não adianta você chegar no torneio e achar, vou vencer todas as partidas. Você tem que zerar a sua expectativa, principalmente se for o seu primeiro torneio, principalmente. Por quê? Porque o que você pretende ali é aprender. Então você vai tirar aquela semana para se preparar para o torneio, para se planejar, mas o mais importante é você estar diante do seu adversário com uma atitude de aprendizado. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer de você começar o torneio, cara, e mesmo jogando bem, mesmo fazendo tudo certinho, mesmo tendo toda essa preparação anterior, você pode chegar e perder todas as partidas. E aí você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado. Você não sabe qual é a força dos seus adversários. Você não sabe quem eles são. Você não sabe quanto tempo eles se dedicaram e estudam xadrez e tal. E de repente você está muito aquém da preparação deles. Eles estão há anos estudando, vendo livros, e você, de repente, acabou de entrar num curso de xadrez, acabou de começar a se preparar. Então, no seu primeiro torneio, cara, você vai vestir a camisa da humildade, vai chegar ali no seu primeiro torneio e vai, sabe, aprender. Veja, às vezes é muito duro o xadrez, né? Você está ali jogando a partida, você está ali se esforçando e tal, e o cara, em 2, 3 golpes, ganha sua dama e a partida já está perdida.
É muito duro. Mas tudo acontece no tabuleiro. Ele não está te batendo, ele não está te esfaqueando, ele não está fazendo nada. Então, tudo é no tabuleiro. Você não tem que ter nem raiva dele, entendeu? Claro que existem certas posturas que você precisa estar atento. Por exemplo, o cara foi comer um biscoito ali e ficou abrindo o biscoito e fazendo barulho, né? Isso irrita, principalmente os autistas, né? Isso irrita demais. Nossa, e eu sou autista, né? Já falei com todo mundo aqui que eu sou autista. E isso é terrível. O que você pode fazer nestes casos? Ó, você não fala nada com o seu adversário. Você não deve dirigir a palavra ao seu adversário em momento nenhum. Claro que se você conhece o adversário, joga sempre torneios com ele, você pode reclamar uma vez. Mas ele não te atendeu, você não vai ficar com raiva dele. Você vai continuar a sua partida, e aí ele voltou a fazer algo que não te agradou, e você tem algum tempo no relógio, no seu tempo, não no tempo do seu adversário, você vai levantar da mesa, vai procurar o árbitro, para que o seu adversário veja que você agora está falando com o árbitro e vai dizer a ele: olha, o meu adversário está mexendo no biscoito, está mexendo em alguma coisa que está me atrapalhando. Quando você puder, dá uma passada lá. Isso não é garantia de nada, mas é uma pressão psicológica em cima do seu adversário. Isso não vai trazer nenhum benefício para você, mas é uma maneira de você ficar tranquilo sobre aquilo e não ficar mais bravo com aquele movimento que ele vai fazer. Porque agora você modificou a situação. Agora ele vai ficar grilado para ver se o árbitro não está perto na hora que ele for fazer a sacanagem dele lá para te atrapalhar. Entendeu? Ele pode até voltar a fazer, mas aí, como você já fez tudo que estava o seu coisa, você vai ter que se acalmar e vai ter que aguentar. E aí, se de repente tiver muito chato, você pode ir mais uma vez no árbitro, entendeu? Tudo isso no seu tempo, para que ele veja você conversando com o árbitro. E aí, de repente, o árbitro já vai dar uma chegada na mesa, já vai dar uma encarada nele, né? De repente, um árbitro bom já vai chegar nele e vai dizer: ó, guarde a bala aí, o biscoito, ou o que está atrapalhando. Essas são posturas que vão fazer com que esses elementos que são esse tabuleiro te atrapalhem menos, entendeu? E isso é muito importante, entendeu? Muito importante mesmo, para que você consiga jogar o mais próximo possível da sua verdadeira força, do seu potencial, certo? Bom, o que acontece? Aí vem a preparação enxadrística, né? O que você precisa se preparar para jogar um torneio? Se você está começando, você tem que estar com, no mínimo, os finais elementares todos na ponta da língua. Tudo ali, você tem que estar jogando isso com precisão. Rei, dama contra rei, dá mate com o máximo de precisão possível. Rei, torre contra rei, também. Rei, dois bispos contra rei, também. Rei, bispo e cavalo contra rei, também. Teve dúvida? Vai lá no site do Renan Araújo, que apresenta o estudo completo de finais, e aí você vai ver uma playlist lá de finais dele, e você vai ver lá os mates elementares, o mate de rei, bispo e cavalo contra rei. Você vai ver direitinho como que é a técnica. Ele mostra isso até de uma forma ainda mais didática do que a que eu ensino nas oficinas que eu já dei aqui. É muito interessante a maneira como ele começa o vídeo dele. Muito bom mesmo. Isso tem que estar na ponta da língua. E aí, o que você precisa ver, pelo menos mais um pouquinho, no mínimo, os finais de peões.
tá? No mínimo, porque eles ocorrem 90% das vezes, os finais de peões ocorrem 90% das vezes, tá? Então tem que ter os finais de peões, tudo esquematizado direitinho para jogar esse tipo de para jogar o primeiro torneio, ou um torneio que você tem muito interesse em participar. Eu realizo minha preparação. Hoje eu estou usando, por exemplo, aquele Chessimo. Até indiquei para a Ariane. Não sei se o mate de rei, bispo e cavalo contra rei. Você vai ver direitinho como que é a técnica. Ele mostra isso até de uma forma ainda mais didática do que a que eu ensino nas oficinas que eu já dei aqui. É muito interessante a maneira como ele começa o vídeo dele. Muito bom mesmo. Isso tem que estar na ponta da língua. E aí, o que você precisa ver, pelo menos mais um pouquinho, no mínimo, os finais de peões. Tá? No mínimo, porque eles ocorrem 90% das vezes, os finais de peões ocorrem 90% das vezes. Tá? Então tem que ter os finais de peões, tudo esquematizado direitinho para jogar esse tipo de para jogar o primeiro torneio, ou um torneio que você tem muito interesse em participar. Eu realizo minha preparação. Hoje eu estou usando, por exemplo, aquele Chessimo, que eu até indiquei para a Ariane. Não sei se o Marcelo Leite conhece, talvez ele já tenha ouvido falar, porque eu indiquei esse Chessimo para o Ailton, aí o Ailton me reindicou ele, já tinha até esquecido dele, porque eu não estava conseguindo usar, e agora eu estou conseguindo usar com o celular que eu tenho. Chessimo, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui no coisa, que aí eu já deixo essa referência aqui também no Chessimo. Melhore seu xadrez. É um aplicativo para Android e é muito bom mesmo. Vou só tirar uma coisa e vou colocar aqui no chat. Rapidinho. Deixa eu ver aqui, então, vou vir aqui. Chat, vou... Ué, ah tá, então vou colar. Ué, tá indo não? Tá indo não. Pensei que eu ia conseguir colocar... Deixa eu ver, deixa eu tentar de novo aqui. Copiar. É, não consegui não, mas eu vou escrever aqui. Você vai pesquisar por Chessimo, melhore seu xadrez. É um app, né? Chessimo, melhore seu xadrez. Outra forma muito bacana de você preparar para repertório é você utilizar os aplicativos da Chess King. Aplicativos da Chess King. E aí, quais são os aplicativos que eu, né, devoro, que são os aplicativos que vão me dar uma visão tática muito legal,
e tudo mais. O checkmate até o mate, como que é? Deixa eu ver aqui direitinho o nome dele. Chess King. Que é mate até o mate, não? Oi? Eu acho que é o remate até o mate. Isso, remate até o mate, isso mesmo. Eu vou só pegar direitinho aqui, Chess King Learning. Deixa eu até apresentar a plataforma para vocês. Aqui dá para apresentar a plataforma. Então, ó. Ah, tá. Pensei que ia travar aqui. Ó, o Chess King Learn são esses aplicativos aqui. Eu tenho 17 cursos comprados e eu trabalho com eles para dar aula. Vocês já sabem, né? E aí o, o meu aplicativozinho que eu adoro é esse aqui, Remate até o Mate. Por que que eu adoro ele? Porque ele mostra a alma de cada peça de xadrez. É exatamente isso que acontece. Ele mostra todos os tipos de mate que ocorre com a torre. Todos os tipos de mate. Vou mostrar a teoria, que aí é mais fácil. São os conceitos, né? Aqui eu acabei vacilando. Teoria. Então ele mostra toda a parte teórica de cada um desses desses temas, digamos aqui, né? Só com a torre, só com o bispo, só com a dama. Ele vai mostrar várias posições em que a torre tem o papel principal no arremate. O bispo tem esse papel, né, principal no arremate. A dama, às vezes é o cavalo, às vezes é o peão. E aí, meu caro, é lindo, é muito bacana. Desse de peão aqui, por exemplo, na parte prática, não sei se vocês já viram, tem um mate que é dado de peão, que é a coisa mais linda do mundo. Cadê? Tá, peão, isso. Coisa mais linda do mundo, é o último exercício. Ué, cadê, gente? Remate até o mate. Tá aparecendo posição de final? Não é posição de final. É, vou ficar devendo. Alguma coisa aqui deu errado aqui. Ah, tá. A última posição tá aqui. Olhem essa posição. Essa posição é um estudo realizado por Sam Lloyd, eu acho, não tenho certeza. Vai aparecer aqui no final. E aqui. Professor, Ah, eu já vi essa posição aí, mas eu não lembro como que ela é. Mas você sacrifica tudo. isso. Eu acho que eu mostrei isso para você, o Vitor. Nessa posição, ocorre o mate desse rei preto aqui nessa casinha aqui. E quem dá o mate é esse peãozinho aqui. É simplesmente incrível essa posição. Incrível. Eu acho que começa com essa torre, o primeiro movimento. Aí vem aí o que acontece? Aí bispo, cheque. Dama, cheque.
Aí entrega a dama, como que é isso? Tá vendo? Um monte de lances com dupla exclamação. Aí entrega a dama. Dama G4, professor. Ah, dama G4, verdade, isso. Aí o rei vem pro cantinho. Aí ele vai dar esse cheque aqui, eu acho. Isso. Agora Aí ele toma o cavalo. sacrifica a dama e joga Isso. peão F4. Isso, o peão vai para F4, cadê? Peão vai F4, bispo toma, aí Não, sacrifica. não, não é esse lance, não. Não? Não, Eita. não é esse lance, não. Primeiro peão, Ah, primeiro peão. agora dama. E agora, Joga cheque a aqui torre e mate de peão. e mate de peão. Eu nunca consigo resolver ele de cara, nunca, nunca. Mas é só para vocês terem ideia da qualidade desse programa. Você vai ver que aqui ele explorou o máximo. Claro que os outros exercícios, isso aqui é mais artístico. Não tem o Chaison? Chaison, que é aquele site que aparece aquelas músicas de piano e os arremates mais bonitos, tem essa posição lá. Ele vai mostrando a musiquinha, e vai passando, e lá ele apresenta quem é o autor desse estudo. É um estudo, é uma composição. Tá? Isso aqui foi uma pessoa que criou essa composição. Isso não ocorreu no xadrez real, assim, né? Alguém pensou todos esses lances aí e disse, ó, mate em 9. Mate em 9 e aí, solucione. É muito doido, muito doido, muito doido. E eu adoro esse aplicativo que você aprende a alma de cada pecinha no xadrez, sabe? Eu fiz quase todos os exercícios. Faltam alguns aqui, mas é simplesmente incrível. Então, é assim que eu faço. E aqui nesse. Deixa eu voltar lá para vocês verem. Aqui, são 111 cursos que ele oferece. Você pode assinar no seu celular ou aqui no site. E aí, quando você compra você vai pagar mais ou menos US$ 11, né, US$ 12, para ter acesso ao aplicativo. Mas isso para ter ele acesso total, tanto no celular quanto no computador. Mas se você quiser ter ele apenas no celular, é mais barato, dá em torno de US$ 8. Você tem um desconto de US$ 4. Mas olha, vale a pena. Se você quer, Marcelo aí, que se quiser começar a dar aulas de xadrez, essa plataforma é incrível para você comprar esses aplicativos. E aí você compra alguns, por exemplo, eu comprei 17, tá vendo? E aí envolve tanto aqueles que estão aprendendo, que é esse aplicativo aqui que serve para quem está aprendendo, serve para aqueles que estão iniciando, que é tático para principiantes, a escola de xadrez para iniciantes também, que é bem básico. Aí tem finais para iniciantes, que foi a aula que eu dei, né, quinta-feira para vocês, né, Ariane e Vitor. Acho que foi bem legal. Esse finais para iniciantes, ele
traz bastante conceito, é muito legal. E aqui, ó, estude aberturas, então você pode, se você ainda não tem um repertório, você pode vir aqui e dar uma olhada, né, no que você quer jogar. Você pode vir aqui e estudar, ó, Rui Lopes, Gambito da Dama, Enzo Índia, e você passa e você vai ter um pouquinho de exercício de cada linha para você conhecer, por exemplo, defesa Liquine. Aí tem a parte teórica de cada linha, ele te apresenta. Claro que aí você passa um pouquinho mais lento para poder acompanhar com calma, né? Ó, defesa Liquine. Que interessante esse com bispo F5. Nunca joguei a defesa Liquine com bispo F5. Lembra a Caro-Kann. Ó, é uma linha bastante sólida, né? Bastante sólida mesmo. Aqui ele pergunta, ó, objetivo obter vantagem. Alguém aqui fez uma imprecisão, a bispo G6. O melhor seria bispo D7. Bispo G6 é um erro. Por que é um erro? Será que é por conta desse movimento? Será que é por conta desse movimento aqui? Será que é por... Ah, porque vai atacar o cavalo. E ele fez isso porque não quer perder o bispo, quer perder o cavalo. Então ele já viu, né, qual o lance, vocês já perceberam, e aí ele ganha o bispo aqui. Então, quando ele já apresenta as principais táticas, que os principais cuidados que você precisa ter quando começar a jogar essa linha. Não é que você vai estar com o repertório completo, mas você já vai ter uma noção daquilo que você precisa prestar atenção quando você começar a jogar essa linha. Então é muito interessante esse estudo introdutório de cada linha, entendeu? Então você pode preparar todo o seu repertório baseado nesse aplicativo. E vale muito a pena mesmo. Porque xadrez, gente, por que eu em algumas linhas, eu dou muito trabalho para os meus adversários? Porque algumas linhas já jogo há mais de 10 anos. Então, eu tenho uma noção do que vai acontecer, quais são os principais planos, o que eu preciso tomar cuidado. Às vezes eu estou jogando distraído e caio num tático, beleza. Mas se eu estou jogando pensado e vou jogar um torneio, eu preciso me preparar. Então eu pego aquilo que eu já sei, que eu já conheço, vou jogar online, aí depois eu pego, estudo, reviso os lances que eu normalmente adoto, entendeu? Vejo se tem alguma coisa que eu posso melhorar no meu repertório. Por exemplo, um exemplo muito legal disso que eu estou falando agora. Vou parar aqui e vou mostrar uma modificação que eu fiz. Isso aí, Marcelo, ator, você já conhece esse aplicativo, muito legal. Eu vou mostrar aqui uma revisão que eu fiz numa linha que eu sempre jogo, que é essa linha aqui. A Ariane, inclusive, tá seguindo meus passos, né? De jogar essa abertura variante de pedra de brancas. Aqui, eu jogava, aí, por exemplo, o preto fez isso, aí jogou assim, aí jogou aqui, por exemplo, fez isso. E nessa posição, digamos que tem mais esse lance aqui, não sei qual é a contagem, tá? Talvez esteja errado. Eu introduzi esse lance aqui, por quê? Porque eu consigo, sabe, com ideias de ataque muito interessantes, entendeu? Esse lance aqui é um lance que eu introduzi
e que tem me dado bons resultados em muitas partidas. Engraçado que eu não joguei isso nas minhas partidas postais. Pra vocês terem ideia, eu jogo xadrez postal. Você acha que é para poder ganhar xadrez postal? Conseguir alguma coisa no xadrez postal? Não. Simplesmente para treinar um novo repertório que estou querendo jogar. Por exemplo, eu me inscrevi na Taça Brasil de Xadrez Postal e joguei tudo que eu joguei de branco, joguei em inglesa. Porque eu quero começar a jogar em inglês. E aí eu fui conhecer, fui estudar um monte de partidas, com um monte de linhas diferentes. É claro que muito pouca coisa entrou, assim, eu absorvi de cara. Mas, pelo menos, já tive um primeiro contato. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso começar a jogar partidas online, para ver se é aquilo que eu vi nessas partidas todas fez sentido para mim. Então é assim que eu vou modificando meu repertório, vou alterando coisas, vou tentando melhorar, trazendo novas ideias. Você acha que alguém joga isso aqui? Que eu conheço, pouquíssimos jogam isso aqui. Mas essa foi uma modificação que eu fiz no meu repertório. Quando eu jogo essa linha, jogo agora com esse plano aqui. Entendeu? Claro, nem sempre chego numa posição nem próxima disso aqui. Mas eu chego com essa ideia de trazer a dama para F3, de romper aqui no centro, e aí eu consigo quase sempre posições boas. Deixa eu ver se eu tenho alguma partida que eu joguei dama F3 no meu repertório aqui. Aqui, ó. Eu, olha quantas partidas eu já joguei no Lichess, por exemplo. Ó. Lichess eu tenho... Cadê? Quantidade? 3.000. Não, quero saber quantas partidas. Cadê? Ah, 12.703 partidas. Olha a quantidade. Se eu pegar aqui todas as partidas que eu joguei A00, é A00? Deixa eu ver aqui. A00. Deixa eu ver se... Não vou conseguir pesquisar nas minhas partidas, né? A0. Tem alguém querendo falar? Fala aí. Fala aí, Marcelo. Tá conseguindo? Ah, qual é o meu repertório? Contra E4? Tá, vou te dizer agora, meu repertório contra E4. Meu repertório contra E4, ó. Eu jogo Pirc, jogo Dragão, jogo Moderna, porque a defesa moderna ela é flexível tanto para E4 como para D4. Tenho jogado uma siciliana antiga que se chama... como que é? Eu jogo A6. Faço aquelas trocas lá no centro e jogo A6. Variante Khan, se eu não me engano. Quem que eu vi jogando essa linha em partidas de bullet? O Luiz Paulo Sup. Aí eu pensei, puxa, eu jogo A6, depois eu posso transpor para dragão, posso transpor para
siciliana clássica, posso transpor para Scheveningen, posso transpor para um monte de coisa. E aí o repertório fica bem, como se fala assim, é bem flexível, entendeu? E vou. Não deixo logo de cara para o meu oponente o que eu vou jogar exatamente. E aí o A6 parece e A6 se adequa a quase tudo na siciliana. Você sempre vai jogar A6 em algum momento na siciliana. Então você não está perdendo tempo, entendeu? É isso. Eu jogo também, ó. Quando eu jogo E5, mas eu jogo raramente E5, mas jogo. Quando eu jogo E5, eu gosto de jogar. Aí vai depender do que o cara jogue, né? Se o cara jogar Rui Lopes, eu vou jogar a variante Bird, tá? Que é aquela com cavalo D4. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ir lá em ferramentas de novo, que eu mostro que linha é só. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Aí eu vou lá e jogo essa linha aqui. Entendeu? Aí o que o camarada faz? O cara tira o bispo. Se ele tira o bispo, eu já tenho, se eu quiser, já condições de atacar o bispo dele, tá? Mas quase sempre a resposta de 90% dos jogadores é trocar esse cavalo, né, pelo cavalo D5. E aí, quando ele faz isso, ele cai numa pequena cilada posicional, porque esse peão não fica deixando o cavalo sair para C3, entendeu? É por isso que eu gosto de jogar essa linha. E outra coisa que surge nessa posição é o fato que o bispo pode... Ó, eu vou jogar C5 com ideia de proteger o peão logo de cara. Logo depois eu jogo isso, aí ele vem, aí ele joga isso, claro, com ideia dessas coisas. E o bispo está morto. Sabe quem que foi minha última presa desse negócio aqui? Foi o Roger Zanon. Roger Zanon perdeu um bispo no início de partida, jogando partidas de 15 minutos. Não foi de 3 minutos, não, foi de 15 minutos. Eu ganhei um bispo dele. Só que ele joga muito, né? E aí eu fiquei melhor, mas fiquei um pouco desarrumado. E aí ele conseguiu igualar e a gente acabou empatando a partida. Mas ele foi uma presa da minha variante Bird. E eu jogo muito na internet essa linha. Só que quinta-feira eu joguei essa linha e joguei mal pra caramba, que já tinha um bom tempo que eu não jogava essa posição. Querem ver essa partida? Foi feia a partida, tá? Não foi bonita, não. Mas acabei ganhando. Meu adversário não conseguiu fazer... É aqui, cadê? Como que é? Aqui, partidas. Aí eu joguei aquelas partidas de bullet do torneio de quinta-feira. Ó, foi contra o Nogueira. E eu joguei a Rui Lopes, variante Bird. Ó, olha só essa partida. Eu não joguei bem. Engraçado que a semana toda dei aulas sobre desenvolvimento e eu cometi um monte de erros de desenvolvimento. Por quê? Porque, na verdade, eu estava muito habituado a jogar essa defesa Bird com o adversário fazendo a tomada do cavalo. Só que esse, olha, quando eu fiz Bird, o que ele fez? Ele voltou o bispo. E aí, eu me deparei que eu não tinha nada preparado para jogar contra essa linha. E, claro, o que eu fiz? Eu fiz o dever de casa. Peguei a partida, analisei,
olhei, vi quais são as minhas possibilidades, vi o que eu posso melhorar nessa linha, né? E aí, na partida, eu joguei D6. Não foi uma decisão ruim. Tá? Quando eu coloquei no computador, o computador fala muito bem dessa coisa. O problema é aqui. O que eu faço agora? Eu posso voltar com o cavalo. O computador diz para eu tomar o cavalo, mas eu vou trazer a dama do meu adversário para o jogo, já ameaçando mate? Eu não vou fazer isso nunca. Às vezes o computador dá umas sugestões que são ruins. Eu acabei optando por esse lance aqui. Não é bom, tá? Não é bom. Mas, pelo menos, eu não deixo ele entrar em G5, tal. E aí, minha partida ficou muito lenta. Ficou muito devagar, muito ruim. Aí eu joguei o cavalo aqui para ameaçar aqui, exatamente para induzir meu adversário a trocar o bispo pelo cavalo. Porque aí com isso, eu já garanti que ele não ia ter o par de bispos, que nem posições fechadas, assim, em posições que um lado está muito obstruído, com dificuldade de se locomover, e o outro lado mais desenvolvido, você tem mais facilidades com um par de bispos de buscar posições. Aí eu fiz isso para poder trocar. Nesse momento, eu tô assim, tô mal para caramba, tá? Mas tudo foi pensado para que ele não tivesse muitas oportunidades de me atacar lá na frente. Aqui eu estou mal em desenvolvimento. Meu adversário já vai rocar, eu ainda não estou nem perto de rocar, mas ele já tem um centro fortíssimo. Mas eu achei que não, acho que dá. Talvez se o meu adversário fosse um pouco mais forte, tivesse lascado, né? Mas acontece que aí eu troquei, tá vendo? Tirei o outro par de bispos dele e meu rei ficou no centro, mas com, com os bispos fora. E aí ele cometeu um outro erro, né? Que para mim foi um erro, porque o cavalo dele vem para E6, mas não fez mais nada, e não tem a coluna C para poder explorar. Ele não tem a coluna C. Aí ele joga cavalo E6. Aí eu vou trabalhando a posição com calma, sem trocar nada, porque se eu troco aqui, o cavalo dele vem para o jogo. Veja, eu tenho que evitar as trocas. Se ele quiser, ele que troque. Mas se ele trocar, eu abro a coluna. Entende? Tudo aquilo que eu já falei com vocês. Se eu estou inferior, eu não vou abrir linhas para o meu adversário. Nunca. Ó, quando eu tive a oportunidade, o que eu fiz? Eu fechei ainda mais a posição. Ele me deu a oportunidade e fechei. Aí, ó, ele jogou A5 e foi um erro, porque agora eu tenho a oportunidade de abrir a coluna. Só que aqui ainda fiz uma coisa errada, eu tinha que ter jogado B6, que aí realmente abriu a coluna, mas ele acabou abrindo, acabou me dando. Não era para ter feito isso, mas ele acabou fazendo. Ó. Ele tinha que ter deixado ali, mas se bem que aqui eu também posso abrir tomando em C4. Então ele acabou optando por tomar em C6. Então eu fiquei com a coluna aberta. Eu fiquei com. E aí a dama dele tá no lado errado. A dama dele tinha que ter ido para. Quando essa situação aqui apareceu, com o cavalão dele em E6, ele tinha que ter trabalhado de alguma forma para trazer a dama dele para outra ala. Entendeu? Ele fez tudo errado. Tudo errado. E aí, quando ele começou a dar vida para a dama dele, tinha que ter jogado dama F2. Tá? Não torre F2. Torre F2 foi simplesmente horrível. O computador dá duas interrogações para esse lance. Aí, ó, G6, já estou me preparando para soltar o bispo. G3, aí bispo F4, cavalo E2, cavalo E5, aí ele faz as trocas e eu trago
trago minhas peças. Aí eu tô dominando a coluna, eu tô com um cavalão super no centro, entendeu? Eu comecei a ficar melhor. Ele não aproveitou, comecei a ficar melhor. Aí G5, o cavalão dele. Aí eu não sei o que aconteceu aqui, gente. G5, torre G1, o que é isso? É que ele entregou. Ah, não, tá. O que aconteceu mesmo? G5. Ah, porque. Veja, eu joguei G5 porque se ele tira o cavalo, ele perde a dama. Entendeu? Aqui começou a reinar a parte tática, né? Ele vacilou, eu montei em cima. Aí com isso o peão cai. Mas aí, ó, veja, eu só tomo na hora certa, ó. Ah, eu tomei torre F4, estou ameaçando ainda. Ele tinha que ter tirado o rei dele para fora do cheque, mas ele colocou ainda dentro do cheque. Aí foi uma questão de. A partir daí foi questão só de finalizar a posição. E logo depois ele abandonou também. Bom, entenderam o que eu comentei aqui? É isso, variante beat da Rui Lopes, tá? Às vezes, quando o meu adversário joga Giuco Piano, né, a abertura italiana, eu gosto de jogar a defesa dos dois cavalos para tentar entrar na no ataque Max Lange. É um ataquezinho que apareceu numa das partidas um pouco anterior à Copa do Mundo. Teve um torneio, o torneio lá da. É um clássico que tem, um torneio muito chique, que ocorre lá na Suécia. E, teve uma partida que foi decidida no final, né? Foi a última partida do torneio entre o Caruana e o. Ai, o segundo do mundo. Qual o nome do segundo do mundo? Que acabou ficando de fora da Copa do Mundo. Esqueci agora o nome dele. É o. Sempre dá uns brancos em mim. Vou te dizer. Vocês podem dizer aí para mim? Alguém lembra? Ai, gente. Contra a abertura italiana, joga a defesa dos dois cavalos. Defesa dos dois cavalos. E aí eu foi uma partida muito legal. Quem comenta essa partida é o Rafael Chess. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho. É bom a gente estar na internet assim, que aí quando tem dúvida, eu procuro. Deixa eu ver aqui. YouTube. Rafael Chess. Rafael Chess com certeza comentou essa partida. Foi a partida decisão do torneio da Suécia. Mas eu acho que eu consigo achar aqui também no meu chess aqui, engraçado, pessoal, outra coisa que ajuda muito na minha preparação de aberturas, você precisa ter uma base de dados, que você precisa pesquisar sempre, tá? Sempre. E aí, no seu repertório, você sempre tem que ver as últimas novidades daquilo que você escolheu jogar. Não que você vá colocar aquilo na sua partida, mas
para ver as novas ideias, para ver se você consegue adaptar alguma coisa daquilo para suas partidas, porque seus adversários nem sempre jogam exatamente igual à teoria. Então, no nosso nível, então, aí que não rola mesmo. Mas você precisa saber, porque você não sabe quem é o seu adversário de amanhã, de repente pode ser um cara que esteja preparado. E você precisa ter pelo menos uma noção de jogar contra, pelo menos as ideias gerais precisam estar mais ou menos na tua cabeça. Então, Nakamura. O Nakamura e o Caruana jogaram uma linha que o Nakamura, o Caruana estava liderando o torneio do início ao fim, jogou essa linha, que é o ataque Maxi Lange, de pretas, e o Nakamura, não, quem estava de pretos era o Caruana, e o Nakamura venceu essa partida. Mas a partida é muito interessante, muito interessante. Vou ver se eu acho ela aqui para mostrar a vocês. E é assim, eles trouxeram as últimas novidades desse ataque. Nakamura versus Caruana. Candidato. O Noé Chess de 2023. Deixa eu parar aqui essa partilha e vou compartilhar agora, só para vocês verem essa partida aqui, ó. Nakamura versus Caruana, Noruega, né? Noruega em inglês. Norway Chess. Quem fez a análise foi. Não, tem um outro pessoal aqui fazendo análise. Deixa eu ver aqui, a final. A grande final. Rafael Chess faz análise. Isso. Deixa eu pesquisar aqui essa partida. Aí eu vou mostrar os lances lá no Lichess, né, usando aquela ferramenta lá, tá? Vocês verem que linha é essa. Eu vou procurar aqui, Nakamura. Se eu não me engano, a linha é C50. Eu acho que é isso, C50 ou C54. Não, eu vou colocar aqui. Sim. Esse barulho que vocês estão ouvindo é do meu chess base. Nakamura, isso. Nakamura, Robson, Rei. Cadê? Ui, gente, cadê essa partida? É, eu vou gravar e vou, como se fala? Vou editar, porque tá muito doido isso aqui. Gente, cadê? O Caruana joga muito C54, muito, muito. Tô vendo aqui muitas partidas nessa linha. E engraçado que o Nakamura joga também essa linha de pretas.
C54, mas não está aqui não estou encontrando não. Mas a linha é essa aqui, ó. É 4, é 5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo aqui. Aí o branco vai para o ataque fegatelo. O preto contrapõe esse ataque fegatelo jogando aqui. E o preto contra-ataca aqui. O bispo dá esse cheque, peão aqui, peão aqui. E nessa partida tiveram novidades. O Caruana tentou encontrar, e estava de pretas, e ele tentou encontrar linhas mais interessantes, tá? E assim, ele mostrou coisas muito bacanas para essa posição aqui. Se eu não me engano, esse bispo foi agora para cá, ó. Nakamura jogou, porque não tem aqui um lugar bom para esse bispo. Mas essa ideia de trazer o bispo para cá impede que as pretas avancem e depois de expulsar o peão, o cavalo aqui, tem a cravada, entendeu? Então uma ideia interessante para as pretas. Professor, Oi, eu vou sair da aula, tá? tá bom, valeu, Tchau. tchau. Então, cadê? Então, esse é o plano, uma novidade foi colocada. Normalmente, esse bispo, ele vem onde? Ai, não estou conseguindo, não? Voltar? Normalmente esse bispo vem para cá. Tá certo, pessoal? Então, é por isso que você precisa estar atualizado. Por que não, se eu por acaso jogar essa posição de brancas, eu não jogue bispo D3? Parece muito interessante a ideia. Eu estava muito mais acostumado com esse lance. E se pois quem viu essa partida provavelmente vai passar agora a jogar bispo D3, porque parece fornecer algumas ideias interessantes para o branco, entendeu? Tá meio travado, tem um problema de mobilidade aí? Tem, entendeu? Mas parece que é interessante. Então é isso, repertório, você tem que estar atualizado, você tem que saber as ideias, mesmo que você raramente jogue, mas você tem que saber, tem que conhecer. Então você tem que estar sempre atualizando o seu repertório, não tem como. E para vocês que ainda estão, assim, no caso do Vitor, que saiu agora, e da Ariane, que estão começando, não esquenta muito a cabeça com todos os lances, não. Esquenta mais a cabeça com as ideias, com o controle das casas centrais, com a mobilidade das peças, com a atividade das peças. É isso que vai fazer diferença. Entendeu, pessoal? É isso, eu acho que eu queria falar, eu terminei. Não sou um bom palestrante para falar aqui na internet, porque me enrolo, esqueço as coisas, mas quem tem paciência, acho que dá para pegar algumas ideias. O que vocês acharam? Quais são as dúvidas de vocês? A Ariana também não está aqui, não. Eu acho que não tem ninguém comigo aqui, né? O pessoal deve ter achado muito chato esse negócio. Fala aí, Marcelo. Você vai escrever ou você está conseguindo falar?
Ainda não estou ouvindo, Marcelo. Você vai ter que escrever. Ariane, Marcelo, escreva aí alguma coisa, Marcelo, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Ah, é? Legal, cara. Poxa, show. Qual linha? Você vai falar de todas? Ah, aí tu vai dar de francês. Perfeito. É isso. Aí eu deixei gravado aqui. Vou terminar por aqui. Vou dar uma editada. Tá? Tem 2 vídeos para editar, na verdade. Não, se bem que o vídeo de quinta-feira eu não vou editar, não. Vai ser para o pessoal cair na gargalhada mesmo. Que a gente fez um torneio, Marcelo, quinta-feira. Eu dei uma aulinha, né, sobre finais de cavalo pro grupo lá do Elisiário. Até esqueci de mandar para vocês, acabei esquecendo mesmo. Podia ter mandado. E aí depois a gente realizou um torneiozinho de xadrez. Só que acabei colocando 2 minutos, né? 2 minutos de bullet mesmo, 2 minutos. Mas sabe que nesse formato deu certo, porque todo mundo. A gente não ficou esperando muito tempo, tinha pouca gente jogando, mas foi muito legal. Muito legal. Porque aí todo mundo jogou rapidinho e o pessoal se divertiu. Rapaz, você tá forte assim, cara? Tá doido. Meu melhor hit no Lichess foi 2150, há quase 10 anos atrás. Mas eu não jogo. Para você criar hit, você tem que estudar e jogar todo dia. Jogar todo dia, jogar todo dia. Aí você começa a ganhar hit, entendeu? Chega uma hora, você está devorando as peças, e aí você começa a ganhar hit. Mas tem que jogar todo dia, pelo menos 10 partidas. Pelo menos 10 partidas. No mínimo 10 partidas. Né? E aí eu só jogo 2-1 e assim, né? Com o Roberto falando, com minha esposa passando, com não sei o que lá, aí você não consegue. Aí eu só jogo para poder treinar as ideias, tentar manter os reflexos e tal, e não fico muito preocupado em hate não, porque se eu ficar preocupado com hate, eu acabo desanimando. E aí o meu rate sempre está baixo, e deixa baixo mesmo. É isso. Valeu a presença de vocês, espero que tenham gostado. Vou depois deixar lá direitinho gravado, vou cortar as partes que eu fico procurando os negócios e eu acho que vai ficar legal. De repente eu coloco até sei lá, no YouTube. Não, eu vou colocar no YouTube, mas vou deixar sem inscrição lá, privado, né? Tipo privado, mas que vocês tenham acesso. Isso aí, um abraço, até a próxima.